Bom dia, amados. Como vocês estão neste dia? Espero que esse devocional os encontre muito bem, em nome de Jesus Cristo. E se não estiver, vai ficar, porque a palavra de Deus tem esse poder, de mudar a nossa perspectiva da vida. Nós vamos refletir hoje no tema intencionais. Ser intencional é decidir e agir. É ver uma necessidade, uma situação e se mover com atitudes práticas em direção àquela situação. Nós vamos refletir aqui na história de Oséias. Oséias foi um profeta ali por volta de 750, 715 a.C., que viveu um momento em que Israel, o reino do norte, experimentava um tempo de paz e de prosperidade. Mas a situação política e a vida moral das pessoas estavam em plena decadência. As pessoas estavam se afastando de Deus e as suas práticas estavam mais voltadas à idolatria. Havia um sincretismo religioso, uma mistura e muitos ídolos, e os sacerdotes não estavam orientando o povo a buscar o Deus verdadeiro. Então, mesmo havendo um momento de paz e prosperidade, as coisas caminhavam para uma destruição por causa do afastamento de Deus. E dentro desse contexto, o profeta aconselha aquele povo, como nos aconselha nos dias de hoje, a tomar uma decisão, a ser intencional em ir em direção a Deus. Vejamos o que diz o texto. Oséias capítulo 6, diz assim, versículo 1, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Verso 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Verso 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, essa era a situação. Havia paz e prosperidade, mas nem sempre que a paz e prosperidade, nem sempre isso quer dizer que está tudo bem aos olhos de Deus. Então, era um período ali que eles viviam isso, mas essa paz e a prosperidade, em vez de buscarem ao Deus verdadeiro, em vez de celebrarem a Deus e a sua lei, e eles eram conhecedores disso, eles se afastaram de Deus e foram atrás de outros deuses. E, obviamente, onde há idolatria, andará junto a imoralidade. A idolatria e a imoralidade andam juntos. E havia muita corrupção, muita guerra entre classes, falta de respeito, falta de amor. E então, Deus já estava enviando profetas naqueles dias para, através da sua palavra, despedaçar as pessoas, confrontar as pessoas com a sua atitude, com as suas ações. E mesmo diante dessa situação de aviso de um julgamento iminente de Deus, o profeta fala do amor de Deus. E é muito interessante porque aqui Deus usa a vida do profeta como uma figura. Ele fala para o profeta casar com uma prostituta, o nome dela era Gomer. Mesmo sabendo que ela era prostituta, ele obedeceu a Deus. E essa prostituta foi infiel, foi atrás de seus amantes. Assim como Israel, o reino do norte, estava indo atrás de outros deuses, de outros amantes, em vez do seu marido, que é o próprio Deus. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da tua palavra e vamos atrás de sonhos, de desejos, servindo a outros deuses, de repente, o eu grandão dentro do meu coração, que quer que eu faça as coisas que Deus não quer, que eu vá por caminhos que eu não vá, e eu estou servindo a esse Deus. Troquei o meu marido Deus por outro amante. É uma das formas de você ver isso nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje. Então, a palavra do profeta, que foi enviado por Deus, e que conhecia essa situação de adultério, de infidelidade, e que ao longo da jornada ele foi algumas vezes atrás dela, perdoou ela e trouxe ela de volta para o convívio familiar.
Assim Deus fez na história de Israel, na história do Reino do Sul, que era Judá, e neste momento ele estava convidando: vocês têm sido infiéis, vocês têm sido imorais, mas voltem para mim. Então veja o quadro e o chamado de Deus: voltemos para o Senhor. Aqui ele fala, ele nos despedaçou, e está falando da palavra. Através da palavra Deus confrontou, feriu os homens, mas ele queria, no seu amor leal, na sua misericórdia, trazer cura aos corações dos homens. E aí o profeta, ao falar, voltemos para Deus, voltem para Deus, mas de todo o coração, ele diz, instrui como essa volta deve acontecer. Ele fala: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse conhecer ao Senhor, ele vem de um verbo no hebraico conhecido por iada, que é conhecer a Deus através das Escrituras e experimentalmente, através de experiência, ou seja, você ora, Deus responde, o Espírito de Deus fala com você, te instrui, as circunstâncias da vida te conduzem, e assim você vai conhecendo o caráter de Deus, a estrutura de pensamento de Deus, o que agrada a Ele e o que não agrada. Então ele fala: conheçamos e nos esforcemos. Hoje o Senhor fala para você: conheça o Senhor e se esforce. Conheça através da oração, conheça através de canções de adoração, de louvor, conheça através da palavra. E a palavra te dá instruções, te dá orientações muito claras. Conheça o caráter de Deus, saiba quem Ele é, se relacione. Hoje nós temos a vantagem de termos o Espírito Santo, de sermos um templo vivo. Então conheça o Senhor e se esforce, porque se você fizer isso, Ele diz o que vai acontecer: tão certo como o sol, Ele virá. Tão certo como o sol vem a cada manhã, Ele virá. Tão certo como as chuvas de outono e de primavera vêm, Ele virá. Como é lindo esse texto. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Então, se você o conhecer, buscar conhecê-lo, se você o amá-lo, se você se esforçar, Ele se revelará a você. Ele se manifestará a você, Ele deixará as coisas claras, Ele te curará, Ele te sarará, Ele te conduzirá no bom caminho. E mais à frente ele fala: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Os homens queriam comprar o favor de Deus oferecendo sacrifícios. E Deus: eu não quero essa prática. Quero que vocês sejam misericordiosos com os seus irmãos, entre vocês. Eu não quero holocaustos, eu quero que vocês me conheçam. Saibam quem eu sou e saibam o que me agrada. Então, meus amados, vamos ouvir o conselho do profeta Oséias nesses dias. Vamos sempre nos voltar para o Senhor em arrependimento, em contrição e humildade. Vamos conhecê-lo, porque ele pode ser experimentado no seu dia a dia. Envolva ele em tudo na sua vida. Peça o conselho dele, a direção dele, e busque viver de uma maneira que agrade ao Senhor, porque tão certo como o sol, ele virá. Virá na minha vida, virá na sua vida. Seja intencional nisso, meu irmão. Busque ao Senhor. Conheça e esforce-se em conhecê-lo. Deus te abençoe. Um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.